A aliança conjugal. A família foi sempre considerada como a primeira e fundamental expressão da natureza social do homem. No seu núcleo essencial, tampouco esta visão mudou hoje. Se bem que, em nossos dias, prefere-se ressaltar na família, que constitui a mais pequena e primordial comunidade humana, quanto provém do contributo pessoal do homem e da mulher. A família é realmente uma comunidade de pessoas, para quem o modo próprio de existirem e viverem juntas é a comunhão de pessoas. Também aqui, sempre ressalvando a absoluta transcendência do Criador relativamente à criatura, emerge a referência exemplar ao nós divino. Somente as pessoas são capazes de viver em comunhão. A família tem início na comunhão conjugal, que o Concílio Vaticano II classifica como aliança, na qual o homem e a mulher mutuamente se dão e recebem um ao outro. O livro do Gênesis abre-nos a esta verdade quando, referindo-se à constituição da família mediante o matrimônio, afirma que o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Gênesis 2, 24. No Evangelho, Cristo, em polêmica com os fariseus, enuncia as mesmas palavras e acrescenta: portanto, já não são dois, mas uma só carne. Pois bem, o que Deus uniu, não o separe o homem. Mateus 19, 6. Ele revela novamente o conteúdo normativo de um fato que existe já ao princípio e que conserva sempre em si esse conteúdo. Se o Mestre o confirma agora, falo para tornar claro e inevogável a todos, no limiar da nova aliança, o caráter indissolúvel do matrimônio, qual fundamento do bem comum da família. Quando, juntamente com o apóstolo, dobramos os joelhos diante do Pai, do qual toda a paternidade e maternidade recebe o nome, tomamos consciência de que o fato de se tornarem pais faz com que a família, já constituída pela aliança conjugal do matrimônio, se realize em sentido pleno e específico. A maternidade implica necessariamente a paternidade e vice-versa. A paternidade implica necessariamente a maternidade. É o fruto da dualidade obsequiada pelo Criador ao ser humano desde o princípio. Fiz referência a dois conceitos afins entre si, mas não idênticos: o conceito de comunhão e o de comunidade. A comunhão diz respeito à relação pessoal entre o eu e o tu. A comunidade, pelo contrário, supera este esquema na direção de uma sociedade, de um nós. A família, comunidade de pessoas, é, pois, a primeira sociedade humana. Ela surge no momento em que se realiza a aliança do matrimônio, que abre os cônjuges a uma perene comunhão de amor e de vida, e completa-se plenamente e de um modo específico com a geração dos filhos. A comunhão dos cônjuges dá início à comunidade familiar. A comunidade familiar está totalmente permeada daquilo que constitui a essência própria da comunhão. Poderá haver no plano humano uma outra comunhão comparável àquela que acaba por se estabelecer entre mãe e filho, por ela primeiro levado no seio e depois dado à luz? Na família, assim constituída, manifesta-se uma nova unidade, na qual encontra pleno cumprimento a relação de comunhão dos pais. A experiência ensina que esse cumprimento representa, no entanto, uma tarefa e um desafio. A tarefa empenha os cônjuges na atuação da sua aliança originária. Os filhos por eles gerados deveriam, e aqui está o desafio, consolidar tal aliança, enriquecendo e arraigando a comunhão conjugal do pai e da mãe. Quando tal não sucede, há que perguntar-se se o egoísmo, que por causa da inclinação humana para o mal se esconde inclusive no amor do homem e da mulher, não seja mais forte do que este amor. É preciso que os esposos estejam bem cientes disso. É necessário que, desde o princípio, eles tenham os corações e os pensamentos voltados para aquele Deus
do qual toda a paternidade toma um nome, a fim de que a sua paternidade e maternidade tirem daquela fonte a força de se renovarem continuamente no amor. Paternidade e maternidade representam em si mesmas uma particular confirmação do amor, cuja extensão e profundidade original permitem descobrir. Isso, porém, não acontece automaticamente. É antes um dever confiado a ambos, ao marido e à esposa. Nas suas vidas, a paternidade e a maternidade constituem uma novidade e uma riqueza tão sublime que apenas de joelhos é possível abeirar-se delas. A experiência ensina que o amor humano, por sua natureza orientado para a paternidade e a maternidade, é às vezes afetado por uma profunda crise que o deixa seriamente ameaçado. Há que tomar em consideração, nesses casos, o recurso aos serviços oferecidos pelos consultórios matrimoniais e familiares, mediante os quais é possível valer-se, entre outras coisas, da ajuda de psicólogos e psicoterapeutas especificamente preparados. Não se pode esquecer, todavia, que continuam sempre válidas as palavras do apóstolo: dobro os joelhos diante do Pai, do qual toda a paternidade nos céus como na terra toma um nome. O matrimônio sacramento, é uma aliança de pessoas no amor. E o amor pode ser aprofundado e guardado apenas pelo amor, aquele amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. A oração no ano da família não deveria concentrar-se sobre o ponto crucial e decisivo da passagem do amor conjugal, a geração e, por isso, a paternidade e maternidade? Não é precisamente, então, que se torna indispensável a efusão da graça do Espírito Santo, invocada na celebração litúrgica do sacramento do matrimônio? O apóstolo, dobrando os joelhos diante do Pai, implora-lhe que vos conceda que sejais poderosamente fortalecidos pelo seu Espírito quanto ao crescimento do homem interior. Efésios 3,16. Esta força do homem interior é necessária na vida familiar, especialmente nos seus momentos críticos, ou seja, quando o amor que no rito litúrgico do consentimento conjugal foi expresso pelas palavras "prometo ser-te fiel por toda a nossa vida", é chamado a superar um difícil exame.